Olá, me chamo Paula Caroline e hoje apresentarei minha aula de qualificação referente ao meu doutorado, que faz parte do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal de Mato Grosso. Colocarei os slides. Mais uma vez, me chamo Paula Caroline de Almeida, faço parte do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da UFMT. Minha linha de pesquisa é Fisiologia e Bioquímica do Comportamento, do Exercício e da Nutrição. Minha banca de qualificação é composta por meu orientador, professor Dr. Amilcar Sabino Damaso, professor Dr. Carlos Alexandre Fetti e a professora doutora Paula Peixe. O título da minha aula é Efeitos da suplementação de espirulina platensis sobre a composição corporal e alterações metabólicas de indivíduos adultos submetidos à cirurgia bariátrica. É um ensaio clínico randomizado. A obesidade é uma doença metabólica crônica e multifatorial, caracterizada pelo excesso de gordura corporal e inflamação crônica de baixo grau, que afeta grande parte da população global, sendo a condição metabólica crônica mais comum no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a obesidade mundial quase triplicou desde 1975. Em 2016, mais de 1,9 bilhão de adultos com mais de 18 anos tinham excesso de peso. Destes, mais de 650 milhões eram obesos. Mais de 340 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 19 anos já tinham sobrepeso ou obesidade em 2016. No Brasil, segundo os dados do Vigitel, em 2021, 57,1% da população acima de 18 anos está com sobrepeso e 22,2% da população acima de 18 anos tem obesidade. Os fatores causais da obesidade são aproximadamente 5% de fatores endógenos e 95% aproximadamente de fatores exógenos. Esses 95% se dão principalmente pelo consumo exagerado de calorias vindas dos alimentos associado a pouca atividade física, gerando um balanço calórico positivo, isto é, quando a ingestão calórica é maior que o gasto. Dentre as diversas comorbidades associadas à obesidade, podemos citar dores de cabeça severas, visão embaçada e náuseas, doenças cardíacas, doenças hepáticas, liberação de hormônios e citocinas pró-inflamatórias, doenças vasculares, doenças pulmonares, resistência à insulina, que leva à degeneração da mácula e leva também à fragilidade óssea. Bom, de acordo com a literatura, a estratégia ideal para promover a perda de peso com ênfase na oxidação de gordura é a combinação de dieta com restrição calórica e adesão adequada de atividade física. No entanto, os efeitos dessas práticas nem sempre são úteis em pessoas com obesidade grave ou superobesidade. Nesse sentido, a cirurgia bariátrica se apresenta como um tratamento mais eficaz para a obesidade grave em termos de perda de peso e melhora da qualidade de vida. Dentre as várias técnicas de cirurgias utilizadas no tratamento da obesidade, a mais popular e mais adotada é a gastroplastia com desvio intestinal em Y de Hooks, onde é realizada a redução do volume do estômago por grampeamento, criando um reservatório que pode variar entre 15 a 40 ml. Em seguida, é realizado um desvio de trânsito intestinal, excluindo da função principal cerca de 1,5 m de intestino delgado. A porção do estômago e intestino que foram separados não são retirados. Eles permanecem minimamente funcionantes para caso haja a necessidade de reverter a cirurgia. A gastroplastia com desvio intestinal em Y de Hooks promove a perda de peso e redução da gordura corporal, aumenta o metabolismo devido ao melhor controle hormonal e reduz a inflamação. No entanto, aumenta o risco de desnutrição, marcado por redução do volume de alimentos e da capacidade absortiva de nutrientes essenciais ao funcionamento orgânico. Diversos estudos apontam deficiência de micronutrientes em pessoas submetidas a cirurgias bariátricas.
apontando uma grande preocupação quanto ao risco de surgimento precoce de fragilidade óssea. Falarei agora um pouco sobre a Spirulina platensis. O que é a espirulina? A espirulina é uma microalga de cor verde e azulada, considerada um dos alimentos mais perfeitos da natureza. É uma espécie de bactéria pertencente ao filo das cianobactérias. São micro-organismos fotossintetizantes que existem há mais de 3,6 bilhões de anos. Esse é um vídeo da espirulina vista em microscópio. Embora na imagem não dê para vermos a coloração verde-azulada, é claramente possível vermos seu formato em espiral. A espirulina é reconhecida por grandes instituições mundiais, como a Organização Mundial de Saúde, NASA, FDA, Anvisa, entre outros, descrevendo-a como o milagreiro do sistema imunológico, também como o alimento mais poderoso do mundo e até como o alimento do futuro. Quanto à sua composição, a Spirulina platensis é uma excelente fonte proteica, tendo em sua composição cerca de 60 a 70% de proteína. Possui todos os aminoácidos essenciais, além de ter uma alta biodisponibilidade. A espirulina também é fonte de pigmentos naturais, contendo beta-caroteno, clorofila, xantofila e a ficocianina, que confere uma vasta atividade de antioxidante e anti-inflamatório. Também é uma ótima fonte de vitaminas, contendo vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B12, folacina e a biotina. Também é fonte de minerais, contendo cálcio, ferro, fósforo, potássio, magnésio, zinco, selênio, cobre e manganês. E também é fonte de ácidos graxos, contendo ácido graxo linoleico e ácido graxo gama-linolênico. Bom, por que a espirulina é considerada um superalimento? Comparando a espirulina com outros alimentos, ela apresenta 300% mais cálcio do que o leite integral, apresenta 2.300% mais ferro do que o espinafre, 3.900% mais beta-caroteno do que as cenouras, 375% mais proteína do que o tofu e, em apenas 3 gramas de espirulina, confere mais atividade antioxidante e anti-inflamatória do que 5 porções de legumes. Não há relatos na literatura de estudos que se propuseram a avaliar os efeitos da suplementação de Spirulina platensis em indivíduos obesos submetidos à cirurgia bariátrica. Por isso, a nossa hipótese é de que a suplementação de Spirulina platensis, ao longo de 12 semanas ininterruptas, auxiliará em redução sustentada de peso e gordura corporal, melhora do perfil metabólico sérico, bem como ajudará na manutenção de massa muscular e conteúdo ósseo de mulheres submetidas à cirurgia bariátrica de derivação gástrica em Y de Hooks. Bom, nosso objetivo geral é avaliar o efeito da suplementação de Spirulina platensis sobre a composição corporal e alterações metabólicas de indivíduos adultos após 3 meses de gastroplastia com desvio intestinal em Y de Hooks. Os nossos objetivos específicos são caracterizar os participantes de acordo com as variáveis socioeconômicas, estilo de vida, avaliar os perfis bioquímico e hormonal, avaliar os parâmetros antropométricos e composição corporal, avaliar o hábito alimentar pré- e pós-cirúrgicos através do recordatório habitual, investigar a presença de doenças crônicas pré-existentes e investigar possíveis associações entre a ingestão de Spirulina platensis e as variáveis antropométricas, perfil bioquímico e hormonal e composição corporal. Metodologia. É um ensaio clínico randomizado simples cego, controlado por placebo. As participantes serão alocadas aleatoriamente em grupos Spirulina platensis ou placebo. A pesquisa será conduzida de acordo com as diretrizes estabelecidas na Declaração de Helsinki. E o projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética do Centro Acadêmico de Várzea Grande. Bom,
Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, serão selecionados 60 participantes do sexo feminino, entre 18 e 59 anos, apresentando diagnóstico nutricional prévio de obesidade ou superobesidade e que serão submetidos à cirurgia bariátrica usando a técnica de derivação em Y de Hooks. Após assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido, as participantes serão divididas aleatoriamente em 2 grupos: grupo intervenção, onde receberão 2 gramas de espirulina platensis em pó para dissolução em 200 ml de água, e grupo placebo, onde receberão igualmente 2 gramas de uma composição em pó contendo amido de milho acrescido de corante verde idêntico ou natural, a fim de mimetizar a aparência da espirulina platensis utilizada no grupo intervenção. Todos os participantes farão o uso do suplemento ao longo de 12 semanas ininterruptas. Todas as participantes serão encaminhadas para análise de composição corporal absoluta e relativa por varredura de corpo inteiro em scanner de absorciometria de raio-x de dupla energia e a exames laboratoriais. As participantes serão submetidas em 2 momentos aos exames, antes do procedimento cirúrgico e após 90 dias, a fim de compararmos os resultados obtidos do grupo intervenção e placebo. Quanto às análises laboratoriais, realizaremos hemograma, creatinina, ureia, glicemia, hemoglobina glicada, TGO e TGP, lipidograma, vitamina D, vitamina B12, cálcio sérico, os hormônios, paratormônio, calcitonina e oxocalcina, e também realizaremos exames de urina. O presente estudo confere riscos pequenos e controlados. A fim de minimizar os possíveis riscos físicos, reiteramos que todos os participantes serão acompanhados e assistidos constantemente, semanalmente, via contato telefone e livre acesso por meio do chat do aplicativo WebDiet e WhatsApp. Também, todos os participantes seguirão normalmente acompanhados por equipe multidisciplinar instituída pela própria clínica GastroCenter, formada por médicos cirurgiões, endocrinologistas, psicólogo e nutricionista. Análise estatística. Para o cálculo amostral, foi realizado um teste T a priori com o apoio do software G-Power versão 3.1.9.7. Os dados amostrais serão caracterizados por estatística descritiva na forma de frequência, simples e absoluta. Dados numéricos serão submetidos ao teste de normalidade. A avaliação de homogeneidade de variância será testada pelo teste de Levene. Análise de variância de medidas repetidas e teste T pareados serão empregados a fim de comparar os parâmetros intragrupos. Para comparar os parâmetros entre os grupos, será adotado o teste T de Student para amostras independentes. Para comparar variáveis qualitativas entre os 2 grupos, um teste de Q² será utilizado. A análise estatística será realizada usando o software SPSS versão 25 e o nível de significância adotado será de 5%. Bom, em relação ao nosso cronograma, demos início à coleta de dados no mês de março de 2023. Está programado para finalizarmos a coleta em outubro de 2023. Os nossos agradecimentos irão para a Universidade Federal de Mato Grosso, a CAPES, a Clínica GastroCenter, a ISP Green, Nativa Farmácia de Manipulação e ao Centro Universitário de Várzea Grande. Agradeço a todos pela atenção e até logo.